Bom, chegamos então à segunda parte do livro. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você o faça, porque na primeira parte a gente trata dos elementos históricos, né? De como o sonho ele foi tratado durante toda o período que a gente consegue analisar, né? Que é o período registrado da história humana, ou seja, de diversas culturas que durante milhares de anos registraram essa relação com os sonhos e o entendimento que cada uma dessas culturas teve ou tem, né, sobre o significado dos sonhos. Então alguns vão considerar coisas espirituais, outros vão considerar coisas puramente mentais, outros vão considerar uma união dessas coisas e coisas além e por aí vai. Então toda essa parte a gente tratou na primeira parte desse vídeo e agora aqui a gente vai falar, né, então que foi a parte do dia, né? E aí agora ele chama essa segunda parte aqui de noite, né, que é a segunda parte do livro. Ou seja, peço que você comente aí se ficou alguma dúvida, deixe seu like. As dúvidas eu vou tentar responder por mensagem ou por vídeo, né? Eu estou tendo que me reorganizar, porque como eu falei, eu tive problemas com o meu computador e agora eu estou tendo que correr porque, enfim, tem bastante coisa aí que ficou atrasada por causa desse problema. Teve carnaval, etc, e as lojas fecharam e eu só consegui pegar meu computador agora. Então, enfim, vamos correr, né, pra gente não deixar esse canal parado. Então compartilha, se inscreve, meus canais outros de comunicação vão estar aí, né, Instagram e etc. E se você se sentir inclinado você pode fazer uma doação também pro canal, que é sempre bem-vinda. A chave Pix vai estar aí, ok? Então, bom, a gente chega no capítulo 9, que é o sono sagrado. Então ele vem explicando, né, que escreveu a primeira parte do livro para apoiar justamente a sua teoria sobre os sonhos, né, que vem falando sobre essa coisa, né, que eu citei agora, que é essa coisa da relação dos sonhos com o sagrado, que ele defende que os sonhos eles têm uma relação com o espiritual, que não são coisas, né, puramente mentais, loucuras ou inutilidades do nosso cérebro. Não, para o Scott Cunningham, os sonhos de fato, né, eles têm uma função real na nossa vida e que em muitos casos serve justamente para isso, para que nós possamos nos comunicar com o divino ou o divino se comunicar conosco, né? Não quer dizer que só existe esse método, a gente tem oráculos, a gente tem incorporações, a gente tem uma série de outras coisas, né, mediúnicas, vamos botar assim, mas o sonho é uma delas, né? Inclusive na bruxaria europeia, né, a gente tem muito essa coisa, por exemplo, da projeção astral, né, que é também uma espécie de sonho ou está relacionado a esse assunto, onde as bruxas usavam ungüentos, né, faziam ou bebiam poções, uma série de coisas para induzir sonhos lúcidos, né, para que tivessem contatos então com seres espirituais, obtivessem respostas para suas questões. Aí algumas dúvidas podem surgir, né? Você está sugerindo que seres espirituais podem ser forçados a aparecer em nossos sonhos? Algumas perguntas que as pessoas podem ter. Ele vai dizendo que não, né? Mas que eles podem ser solicitados né? Através das oferendas, através, né? São pedidos, né? Olha, divindade tal, você poderia se comunicar comigo, né? Estou aqui te trazendo essas oferendas, fazendo esses sacrifícios, preciso de uma resposta, preciso de uma comunicação. Aí outra questão, né? Todos os deuses irão aparecer nos sonhos ou apenas aqueles historicamente conhecidos por fazerem isso? Por que os deuses iriam querer falar comigo? Eu não cultuo um deus ou uma deusa, eu me sintonizo com o meu animal totêmico. Posso praticar o sono sagrado para me comunicar com o meu urso, com o meu animal? Espiritualmente estou à deriva, não estou em contato com nenhuma divindade particular, eu ainda posso realizar o sono sagrado? Isso não é perigoso? Não existe a possibilidade que chamemos demônios maléficos ou outros seres que poderiam brincar com nossas mentes? Com que frequência devo praticar o sono sagrado? Como saberei se um sonho foi devidamente inspirado, se a deusa ou Deus não apareceu nele de verdade? Que valor devo dar aos sonhos divinos? Devo praticar o sono sagrado na gravidez, durante a menstruação? Enfim, uma série de questões aqui que ele traz, né, que podem ser de dúvida de algumas pessoas. Algumas pessoas, quando, por exemplo, da questão da viagem astral, elas às vezes têm medo, né, de praticar a viagem astral, porque às vezes pensam que podem morrer, etc. E, enfim, são dúvidas legítimas, né, mas que, enfim, que na maior parte das vezes a prática espiritual relacionada aos sonhos, ela não traz risco nenhum. O que pode acontecer é um desconforto, muitas vezes, na visão ou contato com determinados seres. Eu, por exemplo, essa noite, eu saí do corpo de forma involuntária, né?
fui dormir e comecei a sair do corpo. Eu me deparei com alguns seres de uma energia um tanto quanto esquisita e eram tipo crianças assim. E aí eu tentei de fato me projetar para o céu, né? E esses seres estavam me impedindo assim. E eu chamando pela deusa Nut, né? Então se abriu assim aqui o teto do meu quarto, ele se abriu, né? E eu vi o espaço assim, né? Que é o corpo de Nossa Senhora das Estrelas, quando eu chamei pela deusa. Mas esses seres ficaram me puxando ali, né? Energeticamente. Não é que eles estavam tocando em mim, mas eles estavam energeticamente me puxando e rindo, fazendo umas pirraças assim. E eu querendo me distanciar deles porque eu não estava gostando da energia. Então assim, e eu acordei meio estranho, né? Meio desconfortável, porque não sei que seres eram aqueles, né? E em determinado momento eu virei, me concentrei e falei assim, eu não vou, né, lutar com vocês, eu não vou brigar com vocês, eu quero ficar tranquilo aqui. Aí nesse momento eles pararam e aí eu acordei. Eu tinha um hábito de sempre estar brigando com os seres espirituais, né? Agora eu tô tentando mudar esse meu jeito. Porque eu tô querendo mais paz, tô quase 40 já, então... como diz a música lá, né? O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Mas enfim, isso acontece, entendeu? São perturbações, são coisas aleatórias que às vezes acontecem e que tem que saber lidar, faz parte, né? Mas dificilmente algo mais grave acontece. Então, essas coisas de morte, de não sei o que, eu desconheço, né? Quem tenha morrido porque tentou alguma prática relacionada à viagem astral ou a incubar um sonho. No capítulo 10, que ele chama Mensageiros dos Sonhos, eles vêm falando sobre essa relação, né, com esses seres espirituais, com os deuses ancestrais, espíritos em geral, e que é interessante que você, caso você tenha dessa cultura judaico-cristã, mantenha isso em mente, de que nós nos apartamos desse tipo de pensamento, nós pagãos, né? Então, por mais que nós tenhamos crescido e sido ensinados sobre essa ideia de que as divindades, de que Deus, etc., é um ser que está lá não sei aonde, distante, que a gente precisa, não sei o que, para fazer um monte de coisa porque só vamos encontrar ele num dia apocalíptico ou depois que morrer, isso não faz parte das doutrinas pagãs. Então é muito importante que você, se você ainda não conseguiu se apartar desse tipo de pensamento castrador, limitador, que você comece a repensar essas ideias e se apartar de fato desse tipo de religião. Por quê? Porque isso vai te castrar. Isso vai te impedir muitas vezes de ter a experiência que esses ancestrais nossos tiveram e que muitos de nós têm nos dias de hoje. Então, não é só praticar os rituais e etc., mas é também abrir e modificar a sua mente para aquilo que era ensinado pelos antigos. Parar de fazer esses sincretismos, essas misturas com essas religiões que nada tem a ver com as tradições antigas, né? E é isso que basicamente o Cunningham vem falando aqui, que os nossos deuses, eles não estão isolados num céu, ou sei lá onde. Não. Eles são advindos dos planos superiores, mas eles estão aqui conosco. Então, fazer um pedido, né, de uma revelação, de um sonho para uma divindade, estabelecer contato com uma divindade, é estabelecer contato com um ser que reside nesse plano aqui também, que existe aqui também e que existe em você também. As divindades, né, ou que seja a sua ancestralidade, né, ela existe em você, né, daqueles que vieram antes e que cultuavam esses seres, né, antes dessa religião invasora dominar o Ocidente, entende? Então é preciso muitas vezes modificar a mentalidade para que se possa abrir os portais para de fato ter contato com esses seres nossos, né? Que de alguma forma pertencem à nossa existência mais antiga, né? Ancestral, que são os deuses antigos, os ancestrais e tudo mais. E parar de pensar que você precisa ser um santo, né, para ter contato com o divino. Você não precisa ser um santo. Você precisa ser honesto. Você precisa estar purificado, né? Você precisa estar puro na sua intenção, na sua motivação, né? Nos critérios que aquela divindade estabelece para ter contato com você. E esses critérios não são vida
que você morra, que você se sacrifique, no sentido de fazer um monte de coisas que, enfim, são processos muitas vezes muito mais simples, né, e efetivos, que te fazem de fato ter contato com o divino para obter as suas respostas, né, ver essas divindades que existem até hoje. A diferença é que o que a gente perdeu foi o método ipsis literi, né, que os antigos usavam em muitos casos. Então a gente, muitas vezes, porque a coisa não foi escrita, porque era um conhecimento passado de boca a ouvido, às vezes a gente não sabe literalmente como se fazia uma coisa ou outra. Mas essas divindades estão vivas. Então, se elas se manifestam para fulano, ciclano, beltrano, ela pode se manifestar para você também. Basta muitas vezes seguir alguns procedimentos, né, que vão te capacitar a ter esse contato. E aí a gente entra no 11º capítulo, que é a preparação para o sono sagrado. Que aí ele vem falando, né, sobre os preceitos, sobre a meditação, sobre determinadas coisas, que é isso que eu estou citando, né, que são exigidas de fato, né, como banhos, purificações, evitar sexo durante aquele processo, determinados tipos de alimentos que podem ser tabus para aquelas divindades, né? Então, por exemplo, você vai tentar contato com Ísis, você não vai comer porco, porque porco é comida de Sete, né? que tá em oposição a Ísis. Então é um tabu para Ísis o porco, e para muitos Netzeru, né? Para muitos deuses egípcios você não é indicado que você consuma porco, nem ofereça porco, nem faça nada com porco, embora seja um animal sagrado para Sete, entende? Então você tem que observar determinadas coisas, que o pessoal, por exemplo, da Macumba, do Candomblé, conhece bem em relação aos orixás, né? Determinadas questões que são chamadas de quizilas, né? Aí ele vem indicando aqui que alguns desses sonos sagrados, né, essas incubações de sono, podem ser praticadas, ou melhor, praticadas durante as festividades de uma determinada divindade, né? Então você sabe que vai ter a festa para a divindade tal. Você não precisa ser um devoto permanente daquela divindade, mas você pode, durante aquele momento que vai ter uma grande concentração energética relacionada àquela divindade, você tentar um contato, de repente, né, pedir um conselho para aquela divindade, mesmo que não seja só a divindade patrona, mas você pode, por que não? Aí vem falando sobre menstruação, sobre alimentação, jejum, né, sobre todas essas coisas que são ideais de serem observadas, né, durante o processo de incubação, para que melhor auxiliem, né, no alcance desse sono. No capítulo 12 ele fala dos rituais, dos sonhos, né, então ele vem falando sobre o passo a passo, né, que a composição dos rituais deve levar em consideração as especificidades do que se queira evocar. Então, primeiro ponto, vá anotando aí se for o caso. A pergunta deve ser objetiva, né? Então, o que você quer saber do Deus, ou da deusa, ou do seu ancestral? E que a resposta que você espere, né, deve ser também de cunho prático, simples. Ou seja, por exemplo, eu quero saber se vou conseguir um emprego. Essa é a sua dúvida que você quer saber da divindade. A divindade vai lá, se aparecer, vai te responder. Ou seja, uma pergunta simples, objetiva, com uma resposta objetiva, né? Devo viajar para tal lugar ou não? Fulano me ama ou não? Devo fazer esse ritual ou não? Né? O mais simples possível, melhor, né? Porque a simplicidade auxilia na objetividade da resposta. E segundo ponto, a prece pode ser pronta ou seguir os passos que são indicados aqui no livro. Então ele dá uma metodologia para você criar uma prece, né, para você direcionar a divindade ou o ancestral antes de dormir. Resguardo de sexo de carne vermelha, além de distrações, banho de sal grosso ou de sal marinho, né? Então, resguardo, né? Você tem que estar ali observando, né? Que você está com um objetivo ali espiritual, ou seja, tudo aquilo que altere muito a sua energia deve ser evitado. E carne vermelha é uma carne pesada, né? Densa, além do sexo misturar a sua energia com a da outra pessoa, e você está naquele momento querendo misturar a sua energia, se for o caso, né? Com a divindade, não com de outra pessoa. Então, a energia do outro não é que não pode fazer sexo por moralismo, né? É por uma questão de mistura energética, vamos botar assim, né? Então você tem sua energia, sempre quando você faz sexo com outra pessoa, você se mistura com aquilo, tanto que você entra na pessoa, a pessoa entra em você, são trocas de fluidos, etc. Toda uma série de questões que, lembrando, o espiritual reflete o material e vice-versa.
né? Então, se há uma mistura de coisas materiais, de fluidos, né? de coisas da própria pessoa, das pessoas, então há uma troca também espiritual e energética. Então isso deve ser evitado. Quarto ponto é usar cores, roupas com cores próprias daquela divindade ou ficar nu. O quinto ponto é um altar pode ser criado para este fim. Então você pode criar ali um altarzinho, né? Dedicado para aquele momento ali do sonho. Purificar o ambiente, né, com incenso com mirra, olíbano e kife, né, com incenso egípcio, são algumas sugestões. Sétimo ponto, oferendas. Então a gente vai lembrar daquele ponto que é falado lá na primeira parte desse vídeo, né? Quais são suas condições? O que aquela divindade gosta? Ela gosta de doces, bolos, frutas, cerveja, álcool, vinho, sais, ervas, vegetais, legumes, ela gosta de animais, de sacrifício de animais, enfim, tudo vai depender do contexto da divindade ou da entidade que você estiver lidando, né? Lembrando que algumas tradições, né, você não pode sacrificar animal se você não tiver as devidas permissões, né? Isso daí é de conhecimento comum, enfim, mas aí você faz esse cruzamento daquilo que você pode fazer e daquilo que você tem condições de, e saber o que a divindade gosta. O oitavo ponto é invocar, usar prece com vontade e intenção, né? Então você tem que clamar de fato pela entidade, pela divindade ali, para ela te escutar, né? O ambiente, ponto 9, né? Deve estar limpo, ou seja, a sua cama, né? O local onde você for dormir deve estar limpo, deve ter sido tudo lavado, né? Limpo, etc, para aquele momento. E o 10º ponto é, na hora de você deitar, você deve procurar uma posição incomum para dormir, né? Então se você sabe que você dorme, por exemplo, de costas virada para cima, você vai dormir de lado. Se você dorme de lado, você vai procurar uma outra posição. É importante que você mude a posição, e eu diria talvez até a direção. Por exemplo, se você for dormir na sua cama mesmo, né, você pode mudar a posição que você vai dormir. Ou seja, se você dorme com a cabeça voltada para a cabeceira, você pode de repente inverter, dormir com a cabeça, os pés virados para a cabeceira, enfim, é experimentação. E não é porque, se não acontecer da primeira vez, que você tem que desistir. Muitas dessas relações com sonhos, elas levam um tempo a depender da sua relação com o mundo dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, você provavelmente vai ter mais facilidade do que alguém que tem mais dificuldade de lembrar dos sonhos, né? Então, é uma prática, é uma técnica. E aí ele conclui esse capítulo com um ritual para Ísis voltado para esse fim. E a terceira parte do livro, né, que ele chama de Aurora, ele vem falando no 13º capítulo sobre relembrando e registrando seus sonhos. Que é ideal que você tenha um diário dos sonhos para você sempre, do lado da sua cabeceira ali, para você estar sempre registrando tudo que você sonhar, assim que você sonhar. Então você já deixa a caneta e o caderno ali do lado. Ou hoje a gente usa celular e essas coisas, né? Então você pode também usar o celular. Então sonhou, você vai ali e já grava, né? Mesmo às vezes meio grog, meio dormindo, você grava o que você acabou de sonhar. Os cachorros começaram a latir, uma pequena pausa. E aí ele diz que se você sonhar e você não lembrar, né, mesmo assim interessante que você registre e bote lá a data, né? E, enfim, diga, não lembrei. Mas ainda assim para você, porque você já vai estar num processo de rememoração de que você sonhou, né? Ou seja, é um primeiro passo ali para a coisa. E se lembrar um trechinho ou outro, uma coisa ou outra, escreve aquele pouquinho que lembra e não tem problema, porque isso é um exercício. O exercício da rememoração dos sonhos, ele demanda prática, né? Então, muitas pessoas que dizem que não sonham, elas ficam reforçando essa ideia mental, né, de que não sonham, quando na verdade é que elas não lembram, mas sonhar elas sempre sonham. Então tem que mudar esse paradigma, né, e passar a dizer que sonha sim, mas não lembrou. É o primeiro passo, né? E aí em seguida você vai conseguir melhorar isso até o ponto que você vai estar lembrando do seu sonho sempre. No capítulo 14 ele chama de interpretação dos sonhos. Então ele vem falando depois dos tipos, né, de sonhos que existem, traz de novo essa lista, né, e traz ali umas tabelinhas para você classificar o seu próprio sonho. Qual tipo de sonho você teve, né? Foi um sonho inspirado?
foi um sonho psíquico, foi um sonho, né, de consequência do que você viveu naquele dia, etc. Enfim. E ele sugere que você crie um livro pessoal seu dos sonhos, né, com suas próprias simbólicas, né, do que os sonhos representem para você. Então, como esse caso, por exemplo, que eu citei várias vezes aqui do dente, né? Então, na minha mente já está muito certo que dente significa morte. Não tenho o que mudar em relação a isso. Para mim, porque é uma coisa além de universal, né, que eu vim descobrir recentemente, é uma coisa que a minha família sempre falou e sempre funcionou, né? Então, sonhar com dente, a gente já fica na expectativa que alguém vai morrer. Ele vai sugerindo esse exercício, né? Que você pense num determinado símbolo ou coisa, né? E vá ali e põe as primeiras palavras que vierem à sua mente, sem crítica, né? Sem julgamento das ideias que vierem. Ou seja, bola. Aí você escreve lá bola, quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça depois de bola, da imagem da bola, né? E enfim. Isso é um exercício para você ali fazer meio que o processo inverso, né? De você também, de uma certa maneira, induzir a sua mente, treinar a sua mente, né? Ou astral, para que através dos símbolos que você já definiu, a comunicação se faça, percebe? A ideia por trás da coisa. Então, se eu digo que bola representa, sei lá, alegria, né? Então, o que eu estabeleço com a minha mente? De que sempre quando eu sonhar com bola, né, vai significar alegria. No capítulo 15, que se chama Sonhos Divinos, ele fala basicamente a mesma coisa do capítulo anterior, só no que relacionado às coisas divinas, né? No capítulo 16, que ele chama de Sonho Sagrado, ele diz que os sonhos jamais serão mensuráveis pela ciência, né? Porque eles pertencem justamente a um plano intermediário e que não está preso às amarras dos conhecimentos científicos dessa terra e etc. Ou seja, o conhecimento científico ele fala das coisas daqui, da matéria, né? Enquanto que o sonho ele pertence também a esse plano, mas não apenas a esse plano. Ou seja, é quase que uma ideia de que a gente pode até entender os sonhos, mas sempre de maneira limitada, parcial, né? Porque a gente vai entender quando se tratar disso, da parte psíquica, mental, subconsciente, consciente, etc. Mas sempre que se tratar da coisa espiritual, né, o sonho ele vai estar no outro campo, né, que é o campo do espírito, e quem rege o campo espiritual não são os cientistas, né, são os espíritos. E aí ele traz ainda dois apêndices, 1 e 2, que traz os símbolos e deuses que eventualmente apareçam em sonhos e suas conexões, né? E ele vai dizendo, né, que sempre que os deuses quiserem, eles vão falar com você, os ancestrais, a mesma coisa. Mesmo que você não faça rituais, etc. Se você estiver aberto para isso, né, esses seres eles vão entrar em contato com você de alguma forma. Mas é ideal, né, porque é sempre lembrar, a energia sempre procura o caminho mais fácil. Então se você já estiver preparado com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua alma, preparados para receber essas mensagens, melhor, né? Porque dá menos trabalho, né? E é isso, a energia sempre procura o caminho mais fácil. E no apêndice 3, que eles chamam de técnicas naturais para a indução do sono, eles dizem que pessoas podem ter problemas, né, para dormir por causa de consumo de determinados alimentos que interferem no sono. Então, essas coisas que já são conhecidas aí, que vocês sabem, né? Tipo, por exemplo, tem gente que toma muito café e café muitas vezes tira o sono das pessoas. Algumas pessoas, eu por exemplo, não tomo café quase nunca. E o café em mim tem um efeito inverso. Eu tomo café e me dá sono. Não sei porquê, né? Mas enfim. Mas eu tomo café e se eu não fizer alguma atividade física, ele me dá um sono, uma leseira que eu durmo. Mas por quê? Depende do organismo de cada pessoa. Ou problemas de natureza psicológica e etc. Pessoas que também estejam tomando remédios devem evitar, né, tentativas de indução de sono, porque pode causar determinadas confusões, dependendo do tipo de remédio que você estiver tomando, obviamente. Se for de remédios, né, desses para dormir, enfim, o ideal é que você esteja de fato no momento minimamente equilibrado em termos mentais, né, para você tentar uma coisa dessa, porque, né, nesse caso, né, dessas coisas, outras substâncias, pode ser que essas coisas interfiram e você ache que você não tem capacidade, mas na verdade é por causa de um elemento químico ou outro que está interferindo naquilo. E ele vem falando aqui de uma série de outros elementos que
podem ajudar, como chás, dietas, ervas, travesseiros, aromas, tudo mais que podem ajudar nisso, né? Tem uma ervazinha aí que algumas pessoas gostam de fumar também que pode atrapalhar muito, né, nessa coisa do sono, porque ela te leva para um estado de sono muito profundo, né, muitas vezes, e aí também atrapalha. Então, assim, quem gosta de fumar essa ervinha aí, cada um faz o que quer, mas assim, né, quando a gente está falando de determinados trabalhos espirituais, tem que saber até que ponto, né, certas coisas são indicadas ou não. Bom, no apêndice 4 ele trazendo alguns feitiços, né, feitiços para o sono, oriundos ali das Ilhas Britânicas, ali, né, da Inglaterra e tudo do Reino Unido, e traz ainda um glossário e bibliografia. Então, chegamos à conclusão. É um livro que eu gostei, pela questão histórica que traz, etc., por trazer toda essa amplitude, né, dos conhecimentos, das ideias, né, do que os egípcios faziam, do que os babilônicos, etc., blá, blá, havaianos. Mas eu achei que faltou assim coisas práticas, entendeu? O aspecto histórico é interessante, mas ele te dá, nessa segunda e terceira parte do livro, muita coisa assim do tipo, olha, você segue essas coisas aqui e faça você o seu ritual. Eu esperava coisas mais práticas e já prontas, né? Mais receitas de bolo, sim, eu esperava isso, porque isso existe, né? Listas de feitiços, de ungüentos, de poções, coisas desse tipo. Eu achei que eu fosse encontrar isso nesse livro, mas não tem. Então, assim, é interessante pelo aspecto histórico, mas achei que faltou isso. Existe bastante material nesse sentido, oriundo da Europa, ali, etc., até do Egito também, mas eu achei que foi falho nesse sentido. Gostei, é interessante pelo aspecto histórico, mas poderia ter trazido mais coisas práticas, né? E não tanto faça você mesmo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima. E não se esquece de deixar o like e um comentário se você gostou. Até mais.